Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao 52, que diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Podem sentar-se, por favor. Meus irmãos, eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, ministrar uma palavra esta noite sobre o seguinte tema: a voz de Jesus restaura. Porque para quem prestou atenção entre linhas, é que neste texto existem muitas vozes. E eu destaco pelo menos 4. A voz da multidão, a voz da alma, a voz dos profetas e a voz de Cristo. A grande verdade é que a voz da multidão sufoca. A voz da alma expressa as suas aflições. E a voz dos profetas podem até animar, mas na verdade, o milagre da restauração só acontece quando Jesus fala. E foi exatamente o que acontecera nesta cidade. Diga-se de passagem, que quando Jesus vem da Galileia, passa por Pérea, vai circulando à beira do rio Jordão, e chega na antiga Jericó, cidade esta conhecida, mas agora, ao lado desta antiga Jericó, fora estabelecida por Herodes uma nova cidade. E foi exatamente entre a cidade velha e a cidade nova que Jesus se aproxima e está saindo desta cidade. Deixe-me abrir o parênteses aqui, a título de curiosidade. Cidade de Jericó é uma cidade que, no cenário bíblico, nos revela muitos fatos que aconteceram. Cito-os. Quem não vai lembrar-se das muralhas de Jericó que vêm ao chão? Quem não vai lembrar-se das águas amargas de um manancial nesta cidade, que, através de uma intervenção do homem de Deus chamado profeta Eliseu,
Ele joga o sal sobre estas águas tornam-se doce e a terra torna-se produtiva. Quem não lembra-se que nesta cidade, no pé, sob uma árvore, foi aonde Zaqueu teve um encontro com Jesus? Quem não vai lembrar-se que próximo dessa cidade está o famoso Monte da Tentação? E foi neste Monte da Tentação que Jesus venceu Satanás, e a vitória foi grande para a glória do nome do Senhor. Deixe-me abrir um parênteses aqui. Parece-nos que quando falamos do ambiente igreja, muitas pessoas têm o hábito de frequentá-la, mas o seu grande questionamento é: por que que o outro é abençoado? Por que que o outro recebe o milagre? Por que que o outro tem a visitação do céu? E por que que eu não consigo receber nada? Nós vamos descobrir estes segredos através da vida deste personagem Zaqueu. E eu convido-os a entrar nessa história com muita empatia, para extrairmos algumas coisas muito importantes. Porque assim como Jericó tem muitas histórias bonitas, aparentemente parece que Zaqueu teria um fim sem solução. Bartimeu, obrigado. Bartimeu. E é interessante dizer que Bartimeu, o seu nome significa filho de Timeu, mas há um segundo significado que diz ser muito estimado. Uma autoestima elevado. Eu perguntaria para nós aqui essa noite: como alguém pode ter um autoestima elevado com um problema de visão? Há quem diga as especulações literárias que são atribuídas a Flávio Joséfo, que Timeu, o pai de Bartimeu, era um general do exército de Israel, um comerciante que se rebelara contra o Império Romano. E o Império Romano mata Timeu. Mas para punir, para que o exemplo servisse para os demais, para que não se rebelassem contra o Império Romano, há quem Herodes mandou tirar, arrancar os olhos de Bartimeu. Como pode alguém sem visão, ou sem nenhuma possibilidade de enxergar, ter autoestima? Parece que não lhe resta mais nada do que ir à prefeitura de Jericó, fazer um cadastro, e para ter o direito de ser um pedinte oficial, recebe uma capa, pois esta capa o identificava oficialmente como um deficiente, e lhe dava o direito de escolher o lugar que ele quisesse estar para pedir esmolas. E assim aconteceu com Bartimeu. O lugar que lhe cabia era a beira do caminho. Lugar onde havia um fluxo muito grande de pessoas que vinham da Galileia, da Pérea, de Jericó, e subiam para Jerusalém, aproximadamente 24 quilômetros de distância. Eu perguntaria: que vida é esta? O resumo da sua história é estar
à beira do caminho. Um pedinte, que todos os dias, eu imagino, conjecturo, que com o auxílio de alguém, se preparava, se arrumava, e era conduzido por alguém até a beira do caminho. Que autoestima pode haver em alguém que a sua vida é condicionada à beira do caminho? Deixe-me dizer, nos dias que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas que o seu problema não é físico, o seu problema não está nos olhos, mas dado as circunstâncias da vida, dado os problemas da vida, esta pessoa também é colocado à beira do caminho. E se isso fosse pouco, Satanás, com seus ardis, sem piedade alguma, lança-se sobre a criatura de Deus, o aprisiona de tantas maneiras, que a vida desta pessoa é condicionada em ficar à beira do caminho. Mas como profeta de Deus, eu estou aqui esta noite para te animar, para você ouvir a voz do povo que está aqui esta noite, para você abrir a sua visão mental, espiritual, que alguém importante e especial já está no nosso meio, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, porque ele, de fato, verdadeiramente, ele é a nossa esperança. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, que você sente-se paralisado, sente-se aprisionado, sente-se mobilizado à beira do caminho, e parece que a sua vida fica condicionada a isso, sem nenhum progresso. Mas eu aqui, esta tarde e noite, estou para dizer para você, que um milagre pode acontecer na sua vida, porque Jesus está aqui. Problemas, todos têm, os mais diversos, como é o caso de Bartimeu. Dizem os historiadores, que dado a região, dado ao estilo de terra, arenoso, muita poeira, era muito comum pessoas terem problema de vistas. Há quem diga que a cada 4 pessoas, uma tinha um problema de deficiência visual. Então nós vamos ver que problema todo mundo tem. A questão é, o que eu vou fazer diante deste problema? Como eu vou reagir diante deste problema? Nós temos um exemplo, o que nós podemos fazer. Porque surdo tinha uma visão além da visão física do seu globo ocular. Aquele dia que parece que seria mais um dia de esmola, seria mais um dia de sofrimento, mais um dia de especulação, mais um dia de angústia, ele ouve um som, um barulho que está acontecendo à sua volta. É o barulho da multidão. E quem sabe ele pergunta para alguém, e o texto parece que nos dá esta sugestão:
Não sabemos que época que era, que estação que era, porque se fosse no inverno, nós imaginaríamos que seria Herodes, com toda a sua comitiva, chegando no seu palácio de inverno. Mas aquele ambiente, aqueles murmúrios, aquelas falas, aquela maneira das pessoas agirem, aquela maneira das pessoas se expressarem, parecia que não era Herodes, parecia que era alguém mais especial do que Herodes. Ele pergunta: o que está acontecendo? Qual é a razão do barulho? Quem é que está passando por aqui? Eu imagino que alguém fala para ele: é Jesus. Quando ele escuta que é Jesus, meu irmão, e aqui às vezes eu fico me questionando. O que eu vou falar não é a título de julgamento e nem de condenação, mas pessoas, Deus, e quem sabe já estão há muitos anos na igreja, e você se dá conta que continuam com os mesmos problemas, e não esboçam nenhuma reação de fé. E aqui quando Bartimeu é informado de que é Jesus que está passando aqui, meu irmão, ele aproveita a oportunidade, porque há um ditado popular, que diz que há 3 coisas que não voltam mais: é a pedra lançada, é a palavra falada, e a oportunidade. Bartimeu, eu imagino que no seu espírito, ele conhecia a palavra de Deus, porque quando ele cita Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, é porque ele conhece os textos sagrados, é porque ele conhece os profetas, é porque ele conhece os históricos e conhece os poéticos. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão, as pessoas que estão à sua volta, que é a opinião pública, começa a sufocá-lo, começa a repreendê-lo, começa a censurá-lo, dizendo: cala-te, não faça barulho, não denuncie que Jesus é o Messias, que Ele é o Rei, porque o Império Romano pode opor-se, pode levantar-se contra Jesus e trazer problema. Meu irmão, Jesus é especialista em tratar de problemas. Jesus é especialista em tratar com poderes. Jesus é especialista em tratar com instituições. Jesus é especialista em tratar com o ser humano. Não há nada que o paralise, não tem nada que o impeça dos seus propósitos, da sua vontade absoluta, soberana, ser impedida. Deixa-me abrir um parênteses aqui. E sabe, você chegou no culto de hoje, eu estou animado e quero te animar, achando que é só mais um culto, que é só mais um domingo, que é só mais um dia. Assim como aquele dia foi importante, foi especial na vida de Bartimeu, eu quero profetizar que este domingo, que este dia, que esta hora, através desta palavra, a sua vida nunca será mais a mesma. Caramba, rai que dei, rabanto rabai, o camandaraba,
O Nazareno está aqui pelo seu Espírito. O Nazareno está aqui pelo seu Espírito. E quando a sua presença chega, seu poder chega, seu poder se manifesta, e as coisas começam a passar por transformações. Foi o que aconteceu com Bartimeu. Você já notou que tem pessoas que se movem pela opinião pública? Tem pessoas que tomam decisões pautadas na opinião pública. E como que essas decisões e estas opiniões, nem sempre elas são boas. Foi por isso que Bartimeu refutou a opinião pública e ninguém conseguiu calá-lo. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E você vai dizer, mas o texto, sinônimo, compaixão, sim. Porque na verdade, a palavra misericórdia no seu original significa colocar o seu coração na miséria do outro. Porque a compaixão não se manifesta se não houver misericórdia. A compaixão é uma ação da misericórdia. E quando ele diz, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem um outro sentido. Porque compaixão não é você condoer-se, não é você externar-se com o sofrimento do outro, é você fazer alguma coisa pelo outro, é você agir pelo outro, é você manifestar obras pelo outro. E é isso que ele está dizendo: Senhor, filho de Davi, faz alguma coisa a meu favor. Talvez não tenha ninguém aqui gritando como Bartimeu, mas eu consigo ouvir o grito: me ajude, intervém na minha causa, muda a minha história, visita a minha casa, visite meu casamento, visite as áreas da minha vida. Eu lembro-me, eu tinha aproximadamente uns 13 a 15 anos de idade, e começou a aparecer em mim uma alergia. E aonde eu coçava essa alergia, crescia uma pelota alta, horrível, esteticamente. E essa coceira, ela dava em todo o corpo, inclusive quando dava no lábio, o lábio inchava. Teve momentos que eu me sentia como um monstro. Mas eu estava congregando, eu estava adorando, eu estava buscando a Deus. E eu lembro-me que numa noite, eu chego em casa. A minha família não servia a Deus. E eu lembro-me que em desespero, eu comecei a orar. Aquela oração começou a se transformar em gritos. Começou a implorar. As lágrimas tomaram conta de mim. E eu invocava a presença, o poder de Jesus sobre a minha vida. Aquela noite foi uma batalha travada, a ponto que eu esmureci e dormi, apaguei. Meus irmãos, já fazem 40 anos que aquela alergia, que aquelas pelotas nunca mais apareceram no meu corpo, porque eu entendi que eu preciso clamar veementemente, a ponto de chamar a atenção de Jesus, a ponto de atrair a atenção de Jesus. E eu fico pensando, algumas vezes,
num voo, você olha lá de cima, e você enxerga os rios como uma pequena linha, e você não vê ninguém. Você sobe num prédio muito alto, de 10, 15 andares, e você olha lá de cima, você vê pessoas desse tamanho. Eu ficava pensando comigo, meu Deus, como que pode, na nossa insignificância, quando nós oramos, quando nós expomos as nossas necessidades, as nossas angústias, as nossas aflições, quando nós nos colocamos em oração e começamos a clamar ao céu, a gente vai se dar conta que isto é muito física, que as leis da ciência, que as leis humanas, porque o nosso clamor sobe aos céus, chama a atenção de Deus, e de lá, a sua misericórdia não escolhe endereço, mas vem sobre aqueles que conseguem chamar a sua atenção. E foi exatamente o que acontecera. Bartimeu chamou a atenção de Jesus, mesmo sendo repreendido pela multidão. Há um silêncio no meio da multidão. Alguma coisa está acontecendo. E Jesus está paralisado, próximo de Bartimeu. Ele ouviu os gritos da alma de Bartimeu. Alegre-se. Ele está ouvindo os gritos e o gemido da alma de alguém que está aqui esta noite, ou que está me ouvindo pelas redes sociais. Ele parou. E ele disse para alguém que estava ao seu lado, disse: vão buscá-lo. E quando você vai em nome de Deus, você vai representando Cristo, você passa a ser um profeta. E o papel do profeta é exatamente animar. Esses personagens da Bíblia, eles se aproximam de Bartimeu, não com a mesma intenção da multidão. Mas eles chegam para Bartimeu, batem no ombro dele, diz: Bartimeu, Ele te chama, anima-te. Em outras palavras, do original, a palavra anima-te, eles estavam querendo dizer: seja corajoso, seja confiante. Quando Bartimeu escuta estas palavras, o céu na sua vida se abre. O sobrenatural na sua vida manifesta-se. E ele simplesmente, num ato de fé, num ato de confiança, num ato de coragem, ele toma a maior e mais importante decisão da vida dele, que é abandonar a capa. Porque abandonar a capa representa muito mais do que tirar a sua capa e jogar fora. Na verdade, ele estava querendo dizer: a partir de hoje, a minha dependência estará só em Jesus. A partir de hoje, eu deixo a minha história no passado,
Porque tem muitas pessoas que não conseguem ser felizes, realizadas, mesmo tendo Jesus, porque estão presas aos seus passados, aos seus erros, aos seus pecados, aos seus vícios, às suas práticas. Cadeias e prisões lhe detêm. Mas de fato, só começa a acontecer uma mudança radical, só começa a acontecer uma libertação, só começa a acontecer uma transformação, só começa a acontecer uma restauração, quando eu estou disposto ou disposta a viver o novo de Deus. Deixe-me dizer para alguém aqui esta noite: Deus tem uma nova vida para você. Deus tem uma nova história para você. Deus tem algo novo, especial para você. O meu conselho aqui esta noite: se desprenda de amizades que só te levam ao mal e o pior. Se desprenda de vícios, de hábitos, de traumas, de frustrações, de ressentimentos, de dores que você guarda na sua alma. Se desprenda essa noite, porque Deus tem um novo e o melhor para a sua vida. E quando Bartimeu arranca a sua capa, se posiciona de pé, fora conduzido até Jesus. Quando ele chega diante de Jesus, uma conversa simples, sem enrolação. Jesus é direto para Bartimeu e pergunta: o que queres que eu te faça? Porque Jesus não enrola ninguém. Se ele quer fazer, ele faz. Se ele não quer fazer, ele explica que ainda não é o tempo de fazer. E ele tem todo o direito. Ele é Senhor, Ele tem propósitos, Ele tem planos, Ele sabe o amanhã, Ele sabe a semana que vem, Ele sabe o ano que vem. Então nós precisamos tão somente exercitar a fé e descansar nele. Jesus lhe pergunta: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Agora, há uma pergunta um tanto curiosa. Ora, se todo mundo está vendo que Bartimeu é cego, Jesus vai perguntar para Bartimeu: o que você quer que eu te faça, Bartimeu? Sabe por quê? Porque na verdade, nem todo mundo quer enxergar. A grande verdade é que nem todo mundo quer viver o novo de Deus. A grande verdade é que nem todo mundo quer viver os propósitos de Deus. Quer que eu abra um parênteses? Já conheci muitas pessoas com debilidades físicas, que estavam diante do sobrenatural e de um milagre sobre a sua vida, que não queriam ser curados porque não queriam perder o auxílio. O que você vai fazer? Evidentemente que Jesus tem que perguntar: o que você quer que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Opa! Você está buscando a vontade de Deus, você está se inclinando com a concordância dos céus. Jesus disse assim para ele: vai, a tua fé te... Aqui ele usa a palavra salvou, é a palavra sozo no grego. Porque ainda que Bartimeu fosse um judeu, com todas as crises que ele sofria,
não vem ao caso, mas ele nem participar do culto do templo ele não podia, porque ele era deficiente. Já acontecia esse enorme desprezo. Mas ele está decidido não só a enxergar novamente, como ele está disposto a seguir a Jesus. No dia que nós estamos vivendo, para encerrar aqui, eu já convido-vos a estarem de pé. Podem estar em pé. Tem muitas pessoas que querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Tem muitas pessoas que querem a vitória, mas não querem o dono da vitória. Tem muitas pessoas que querem o título de cristão, o título de evangélico, mas na verdade não querem servir a Deus. E quando Jesus diz para ele: vai, a tua fé te salvou. Isso foi tão impactante, que naquele exato momento, as vistas de Bartimeu tornaram a enxergar. E se a especulação literária tiver certo de que arrancaram os olhos de Bartimeu, mas na mesma hora, o Criador dos céus e da terra criou olhos novos e colocou sobre Bartimeu. E ele não tem problema nenhum de dar órgãos novos, de criar perna, de criar pé, de criar mão, de criar olhos, de criar cabelo, de criar o que quer que seja, porque ele é o Criador de tudo. Bartimeu, ele fica tão empolgado, e diz que Jesus prossegue com a sua comitiva para Jerusalém. E Bartimeu decidiu no seu coração seguir a Jesus, incondicionalmente, e nunca mais largar Jesus. Deixe-me encerrar orando, porque eu tenho 5 minutos para fazer isso. Eu não sei o que é que tem preso, que tem amarrado, que tem neutralizado algumas ações na sua vida. O que é que tem impedido o sobrenatural, o poder, os propósitos e os planos de Deus sobre a sua vida? Mas eu gostaria de animar você aqui essa noite a ter uma mudança partindo de você, não por influência de profeta, não por influência da multidão, mas por uma influência pessoal. Dizer: eu quero sair daqui diferente. A igreja esteja com os olhos fechados, por favor. Não sei se o Ministério de Louvor consegue cantar uma música, Milena. Se vocês conseguem louvar a Deus com uma música que tem a ver com o que eu falei. Mas eu quero abrir aqui um espaço para orar por você. Porque eu estou certo que essa palavra tem um endereço. Eu estou certo que essa palavra tem um CPF, tem um RG. E está aqui. Ou pode até estar nas redes sociais me ouvindo. Eu insisto. Tem coisas boas de Deus para a sua vida. Mas só depende de você. E aquilo que eu e você temos que fazer não é atribuição de Deus, não é atribuição do pai, não é atribuição da mãe, não é atribuição do pastor, não é atribuição da liderança, não é atribuição do seu amigo, do seu colega de emprego, é responsabilidade sua. E eu quero orar por alguém, e eu gostaria de saber se tem alguém que Deus ministrou sobre o seu coração essa noite, que você saísse do seu lugar e viesse até aqui em frente ao altar de Deus, para receber uma oração. Bartimeu não estava nem aí para a opinião pública, não estava nem aí
Tipo, vou me sentir constrangido, vou me expor diante dos outros, porque os outros, eu tenho um nome, eu tenho uma família, eu sou ciclano, eu sou beltrano. Não importa quem você é, eu sei que você é uma alma que precisa de uma intervenção de Deus esta noite. E eu estou esperando alguém que precisa de uma mudança de vida. Eu estou esperando alguém que precisa de algo novo, algo que aconteça em você ou em alguém que está à sua volta. Só existe uma maneira. Você pode até recorrer às autoridades, às instituições, aos sistemas, pode até recorrer ao pastor, ao amigo, ao vizinho, ao confidente, mas não existe ninguém mais poderoso e mais especial para nos conhecer na íntegra e capaz de fazer algo extraordinário em nossa vida, além de Jesus. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu estou esperando mais alguém aqui. Eu quero viver. Saia do seu lugar, porque tem vida nova para você. Você não pode ficar à beira do caminho. Você precisa avançar. Você precisa andar. Porque a sua trajetória não tem parada aqui. O teu destino não é à beira do caminho. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Meia voz. Guilherme, vamos orar. Pode continuar minha voz. Você que viu as oportunidades passar na sua frente, aquela esposa que passou, aquele emprego, as bênçãos que saíram da sua, aquilo que a irmã ministrou, você não tomou posse, o Senhor ainda te espera nesta noite. Assim como Bartimeu, toma posse daquele momento, para a vida dele é curado. Se você vive remoendo coisas do passado que se foram, e a sua vida é sem paz, presa a um passado, saia do seu lugar correndo, vem à frente, porque o Espírito Santo de Deus tem coisa nova. Eu te espero, vem para a cura, corre para a cura no nome de Jesus. Se tiver cego aí também vem. A prática clara do texto é que ele abre os olhos do cego. Corre para receber a tua vitória nessa noite. A porta da graça está aberta. Porque há uma geração de gente que sofre, porque perdeu emprego, perdeu família, perdeu tudo e acha que acabou. Mas Ele é um Deus que faz nova todas as coisas. Mas a cegueira espiritual tem que cair por terra. 2 cegos que enxergavam e uma multidão cega. É o texto. Porque os cegos enxergavam com o coração. Cegos que enxergavam com o coração, coração sensível à voz do Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Quem disse que tudo acabou? Quem disse que não tem uma história que começa do zero? Porque Ele é Deus que não olha o tempo do passado, mas que faz nova todas as coisas. Trazendo sobre mim espírito de dúvida, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, agora pega tudo que tu tem ministrado e bate em retirada, cegueira da dúvida nesta noite, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós ministramos libertação da tua parte. Sopra vento do Espírito e leva o mofo do passado, o mofo da lembrança antiga, o mofo do passado, das coisas velhas que ainda ministram nos ouvidos, na autoridade do nome do Senhor. Toda cadeia caia por terra, toda voz contrária caia por terra. Traz fogo do céu neste lugar. Quem disse que a história acabou? Quem disse que acabou o tempo?
passa o Rei da Glória. E Jesus passa nessa noite te dizendo que há esperança para a tua vida. Mas começa a ver com os olhos do Espírito. Começa a ver com os olhos da fé. Começa a ver com os olhos da graça. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, agora na autoridade de nós cancelamos toda acusação do inferno, dizendo que as oportunidades passaram e tudo se acabou. No nome do Senhor, essa dor não machuca mais na alma. Incendeia, incendeia. Jesus, vidas nesta noite tomaram posse da graça, tomaram posse da salvação. Vidas nessa noite tomaram posse, Jesus querido, das promessas de fazer nova todas as coisas. Tomaram posse de viver pela fé. Vidas nessa noite